Mais um fim de semana de Brasileirão e o primeiro, né, de muitos. Giro de rodada dos clubes cariocas aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel Alves, eu sou comentarista e repórter da Web Rádio Sintonia Esportiva e do canal Faz Andar. Eu convido todos vocês a estarem curtindo esse vídeo, se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, quem sabe até das próximas lives. Eu pretendo trazer lives para vocês. O vídeo hoje é um giro de resultados, né, dos cariocas nesse fim de semana. Os cariocas que entraram em campo, um deles acabaram se enfrentando no clássico nesse fim de semana. Eu vou estar comentando aqui brevemente com vocês, passando um giro da rodada e o que eu planejo para esses times baseado no que eles apresentaram nesse meio de semana, beleza? Começando pelo sábado, e aí para mim o time que jogou melhor futebol nesse fim de semana, o Vasco. O Vasco venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 3-0. O Vasco que voltou a jogar em São Januário depois de muito tempo e não vencia há 9 jogos. E foi a estreia do Fernando Diniz, não como técnico, ele já tinha estreado contra o Lanús na Argentina no jogo da Sul-Americana e ele estreou em casa, em São Januário, e o Vasco apresentou com certeza o melhor jogo da temporada. Para mim, foi a primeira vez que o Vasco praticou futebol de fato nessa temporada. Para mim, a outra melhor atuação do Vasco teria sido contra o Porto Cabedelo, em São Januário. O Vasco acabou vencendo por 1-0, mas gerou muito jogo, criou muitas oportunidades para sair vitorioso naquela partida. E contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil, o Vasco acabou vencendo e vencendo muito bem o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, lá no estádio Newton Santos. Inclusive foi a estreia do Nuno Moreira, que é o jogador que abre o placar para o Vasco contra o Fortaleza, mas esse jogo, essa estreia do Diniz, foi uma estreia completamente diferente. O Vasco, mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza também, né, quando o Coutinho e Marinho são expulsos no segundo tempo, mesmo com um a menos, o Vasco joga e joga muito bem e passa a impressão que quer sempre mais. O Diniz sempre cobra isso dos jogadores, para eles entregarem um pouco a mais do que eles estão acostumados a entregar. E a gente viu um Vasco totalmente diferente, o Vasco propondo o jogo, o Vasco sabendo se defender em vários momentos, os jogadores conscientes do que precisavam fazer dentro de campo. Todo mundo esteve muito bem. Mas para mim o destaque com certeza vai para o Verratti, 2 gols. Verratti que era uma preocupação para esse time de como ia funcionar, um centroavante. Falaram que ele não era tão móvel assim, mas com os treinos, com os ajustes, o Verratti se adaptou e se adaptou muito bem. Fez 2 gols na partida que ele completou 100 jogos com a camisa do Vasco. Então o Pirata tá voando, divide a artilharia com o Arrascaeta com 7 gols. E o Pirata realmente é fora do comum. Nuno Moreira sensacional. Ryan fazendo a sua talvez melhor partida pelo Vasco nessa temporada, muito bem pela direita, se associando muito bem com o Coutinho. Coutinho também armando o time, clareando muitas jogadas. E a gente consegue ver já o trabalho do Diniz com aquela saída lá de trás, não reunindo os jogadores numa determinada parte do campo e virando essa bola para o outro lado, mas fazendo uma saída diferente, atraindo jogadores para o seu campo e com toques rápidos, perdão, conseguindo sair em velocidade. Foi assim que foi o segundo gol do Vasco, uma jogada construída desde lá de trás, com o Léo Jardim, João Vitor, e aí o PH consegue fazer um baita drible, inclusive uma baita partida do PH, lateral direito do Vasco, Paulo Henrique, e dá a assistência para o Verratti. Então, tudo funcionou muito bem para o Vasco. E para mim foi o melhor carioca nessa rodada, não só pela vitória, mas como a forma que o Vasco jogou. Léo Jardim pouco trabalhou nesse jogo, obviamente teve que fazer algumas defesas. No primeiro tempo estava um pouco inseguro, mas foi muito bem o goleiro do Vasco, que com os pés não estava sendo tão exigido, e agora com o Diniz a tendência é que ele trabalhe melhor essa parte dele. Para a próxima partida, né, no domingo tivemos dois cariocas se enfrentando e tivemos o jogo do Alfredo Jaconi. Eu vou começar por esse jogo e depois eu fecho com o clássico. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver a partida, então aqui eu vou estar analisando mais a questão de resultado mesmo. O Fluminense acabou empatando com o Juventude lá no Alfredo Jaconi, que é sempre um campo muito difícil de se ganhar. O Juventude é sempre muito forte em casa. Juventude que está tentando se recuperar de uma goleada sofrida por 5-0 justamente para esse Fortaleza, o que, finalizando só a questão do Vasco, engrandece cada vez mais a vitória do Vasco, né, que
Ganhou de um Fortaleza que vinha de uma verdadeira goleada em cima do Juventude. E esse Juventude acabou empatando com o Fluminense que vive um momento um pouco estável na temporada, venceu no meio de semana pela Sul-Americana, mas agora no Campeonato Brasileiro voltou a empatar. No Brasileiro, o Fluminense tem tropeçado um pouquinho. O Renato Gaúcho está tentando encontrar ainda a forma ideal, está tentando encontrar o melhor time, sofre com algumas lesões importantes, como por exemplo o Germancano, né? Mas o Fluminense vai tentando arrumar os cacos para a temporada. Eu não vejo o resultado lá no Alfredo Jaconi, um empate tão ruim assim, mas se o Fluminense tem pretensões maiores, se o Fluminense quer brigar por Libertadores, quer se manter na parte alta da tabela, o Fluminense precisa vencer esses jogos. Esses jogos são extremamente importantes para a sequência da temporada. E fechando esse giro de rodadas, giro de jogos pelos cariocas nesse fim de semana, tivemos o grande clássico entre Flamengo e Botafogo. Acabaram se enfrentando no domingo às 6h30 no Maracanã. O Maracanã que recebeu um ótimo público, mais de 50 mil pessoas, mas que acompanharam um 0x0, um 0x0 muito truncado, um jogo muito equilibrado, um verdadeiro jogo de xadrez entre as equipes, onde o Felipe Luiz tentava furar o bloqueio da defesa do Botafogo, mas não conseguia, e o Renato Paiva também parava na boa marcação da equipe do Flamengo. Falar sobre aqui um pouco sobre o jogo. O Flamengo no primeiro tempo esteve mais presente no campo de ataque. Eu acho que o Flamengo acabou levando vantagem, tendo maior posse de bola do que o Botafogo, porém só teve uma grande chance, que foi com o Luiz Araújo numa saída de bola errada da equipe do Botafogo. O Flamengo acabou pressionando muito bem. O Luiz Araújo chuta, a bola desvia e o John faz uma verdadeira defesaça. Praticamente foi o principal lance de perigo do Flamengo em todo o primeiro tempo, e eu diria que durante todo o jogo, na verdade. Durante os 30, 35 minutos, aliás, que o Botafogo foi entrando na partida, foi entendendo melhor o que precisava fazer dentro de campo, não ficava apenas no contra-ataque. O Renato Paiva para essa partida não teve o Arthur de última hora e o Felipe Luiz não teve o Arrascaeta, fora os outros desfalques que as duas equipes tinham. Inclusive, eu acho que o clássico ficou um pouco abaixo justamente por conta disso, por conta dos desfalques que as equipes tiveram, fizeram muita diferença na partida, e aí o nível dos jogadores obviamente acaba caindo um pouco, e aí por um desses motivos que o clássico acabou ficando em 0x0. No segundo tempo, ao meu ver, o Botafogo volta bem melhor do que o Flamengo acaba perdendo De La Cruz por lesão, ou seja, é mais uma baixa, além do Arrascaeta de última hora, né? Por conta de um controle de carga, o De La Cruz bem possivelmente se junta a esse departamento médico, uma lesão que já tira ele desse próximo confronto contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Então é mais uma baixa para o Flamengo. E aí, a partir disso, quando o De La Cruz sai da partida, eu acho que o Flamengo cai muito de produção. O Botafogo cresce, ganha meio de campo, o Botafogo consegue ser mais presente no campo de ataque no segundo tempo do que o Flamengo e cria uma das melhores chances do jogo, que é uma baita finalização do Marlon Freitas para uma grande defesa do Rossi evitando que o Botafogo saísse vitorioso do Maracanã. O Flamengo não vence o Botafogo no Maracanã desde 2019. Então o Flamengo está engasgado, o Botafogo poderia, digamos, cometer o crime mais uma vez no Maracanã. Mas foi um jogo muito equilibrado, galera. Os desfalques fizeram a diferença, com certeza, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Botafogo. Acho que de forma assim, muito geral, foi um confronto muito equilibrado entre as equipes, onde tanto Felipe Luiz quanto Renato Paiva, nenhum conseguiu se sobressair diante do outro. Foi um jogo de estratégias, foi um jogo onde Felipe Luiz tentava buscar alternativas, mas o banco também não dava muita opção para ele. E o Renato Paiva também não tinha muitas opções do banco. Ele tinha ali um Santi Rodrigues voltando de lesão, mas também não tinha muitas opções. Ele tentou o Nathan Fernandes, que é sempre uma válvula de escape em velocidade, mas tanto o Botafogo quanto o Flamengo muito prejudicados pelos desfalques. Então acabou sendo um clássico até que justo. O empate acabou sendo justo. Quero saber o que vocês acharam desse clássico e também acharam do vídeo, o que acharam dos desempenhos das equipes cariocas. Para vocês, quem foi melhor? O Vasco jogou melhor, o Flamengo foi melhor, o Botafogo, o Fluminense.
qual carioca para você acabou representando na rodada. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com a galera para a gente alcançar mais pessoas, alcançar e aumentar a nossa comunidade aqui, essa resenha maravilhosa nesse canal que eu sei que vocês gostam bastante. Vou ficando por aqui, desejar um meu forte abraço, até a próxima e tamo junto, valeu!